Olá, meus queridos alunos de redação. Estou aqui para falar sobre o tema da redação do Enem deste ano, o estigma das doenças mentais no Brasil. 3 textos de apoio. O primeiro falava sobre o preconceito da sociedade de maneira geral em relação às doenças mentais aqui no Brasil, citava a depressão. O segundo texto de apoio, texto motivador, era muito importante, era a definição da palavra estigma. Aí estava na verdade, o contexto da redação de vocês. Ele explicava o que significava, qual era a origem da palavra estigma. E o terceiro texto motivador eram dados da OMS ligados à depressão. E olha a feliz coincidência, nós tratamos desse tema em nossa aula do final de agosto de redação, tá? O mesmo tema e o mesmo texto motivador número 3. Eu coloquei os mesmos dados da OMS sobre depressão para vocês na aula. Né? No finalzinho aqui da explicação eu vou mostrar para vocês essa aula que está gravada inclusive no nosso YouTube. Foi uma redação muito fácil, tranquila de fazer, tá? Em especial para quem fez o curso de redação conosco aqui. Era uma redação que vocês deveriam focar na questão da palavra estigma mesmo, do preconceito que a sociedade tem em relação às pessoas que têm doença mental. Era isso. Tá? A argumentação tinha que estar totalmente baseada nisso. Uma proposta de intervenção tranquila também. Tá? A primeira que me vem à cabeça é aquela tradicional com um dos agentes do governo, o MEC, pode ser o governo federal, apoiado por escolas, universidades, com palestras para conscientizar a população em relação aos problemas, né, e aos preconceitos das doenças mentais no Brasil. Era isso, uma redação muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês que estudaram conosco aqui, todos vocês vão ter condições de tirar de 800 para cima. Já pensou, com sorte, alguém com uma nota até próxima de 1000? E como previsto, foi um tema fácil. Nós ainda teremos mais 2 redações, aquela para quem perdeu hoje, pelos problemas que aconteceram, né, e a do Enem Digital. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse tema quando foi contextualizado na nossa aula de agosto. Um abraço para vocês. Então, agora falando em coincidências, essa é a aula de redação do nosso cursinho lá do ICE, dada no final de agosto, sobre repertório sociocultural. Foi a aula de número 16, ela está inclusive disponível no YouTube nosso. Eu queria só relembrar o que a gente conversou nessa aula. Nós começamos falando sobre repertório sociocultural, dando alguns exemplos até de coisas para colocar na redação como citação. Mitologia grega, Caixa de Pandora, inclusive, muito relevante para ser citado nesse tema. Depois eu falei da Guerra de Troia, os 2 trabalhos de Hércules, o poema em linha reta do Fernando Pessoa, que é um poema excepcional para ser contextualizado nessa redação. Falei do Robert Frost também, da Trilha que Não Tomei, e depois mostrei para vocês alguns cartoons do Almargue, né, aquele cartunista argentino muito famoso pelos temas sociais que ele utiliza. Aqui, ó, essa segunda imagem, uma imagem sobre bulimia, que é também uma doença mental, que vocês poderiam ter contextualizado, tudo isso na mesma aula, tá? E o principal, essa aqui, a questão da exposição das mídias sociais, né? A maneira como a gente se mostra para as pessoas não é a maneira real. Né? Hoje a nossa vida é um grande Big Brother. Vocês vão ver na redação que o primeiro texto motivador falava exatamente sobre isso. E a principal coincidência, essa aqui, ó. O tema que eu dei naquela aula foi causa da depressão, né? Na verdade o tema foi prevenção e combate à depressão no ambiente escolar brasileiro. Olhem aqui o primeiro texto de apoio. Os mesmos dados da OMS que estavam na redação do Enem de hoje. Os mesmos, tá? Estavam no texto motivador número 3. E aí depois eu coloquei mais algumas causas da depressão para servir de texto motivador para vocês, e é isso. Então, gente, a redação estava inteirinha na nossa aula, aqui dada no final de agosto. Quem assistiu a aula, quem lembrou da aula, quem lembrou do que podia ser contextualizado, eu tenho certeza que vai tirar uma nota excelente.